Que eu sei que tem uma matemática escatológica aí. E grande. Podia falar um pouco dessa matemática escatológica aí. Vamos lá. Então, assim, ó. As 70 semanas. Tá. Ei, não é semanas de dias. Começamos por aqui. Não é, pastor João Luiz? Não é semana de dias. Pastor, pega a sua Bíblia, por favor, por gentileza. Não é semana de dias. Abra em Gênesis 9, 29. Gênesis 9, 29, 18. 3 versículos aí, 3 versículos pequenos ali. 3 versículos. Gênesis. Gênesis 29, 18 a 20. Gênesis 29, 18 a 20. 29, do 18 ao 20. Isto. Presta atenção na leitura aí, tá? Fala de Jacó? Isso, exatamente. Vamos lá. 18 ao 20. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu ta dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. Assim, serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias pelo muito que a amava. Agora 27 e 28. Não mesmo? Ah, versículo? Isso, versículo 27 e 28. Cumpre a semana desta. Aí, ele não falou que era anos? Não falou que era 7 anos ali? Na primeira leitura tua? Aham. Certo? Na sua primeira leitura fala, né? São anos, né? Sim. Agora ele tá falando de semanas, olha só lá. Cumpre a Sim. semana desta. Cumpre a semana desta. Então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. Então veja bem que a linguagem do Antigo Testamento, quando se refere à semana, a 7 dias da semana, tem os 7 dias das semanas realmente aplicado a dias, né? Mas também tem os 7 anos, que é uma semana de anos, certo? Então essas 70 semanas de Daniel, o pastor Jamison, não é semanas de dias. Não pode ser computado como semana de dias. São semanas de anos, até porque a palavra, porque o vocábulo usado para semana é shabuá. Lá no hebraico, a palavra que são colocadas, interpretada como semana é shabuá. A palavra shabuá significa justamente um 7. Você está entendendo o que é? Sim. Um 7. Então, esse 7 pode ser um 7 de semana de dias, como também pode ser um 7 de semana de anos. No caso das 70 semanas de Daniel, não é um 7 de semana de dias. São de anos. Um 7 de semana de anos. Então, para nós fazer essa matemática aqui, nós precisamos que as pessoas entendam que não pode ser feita a matemática com semana de dias. Certo? Certo. Tem que ser com semana de anos. Bota para nós agora, preste bem atenção para nós. Ele tá ali já, olha só, tá lá. Vamos lá. Pastor Jamison, lê para nós lá agora. Ali, ó, certo? Pode ler para ou se o senhor tem no seu celular, pode ler para nós ali. Preste bem atenção nessa Daniel 9, 25 até o 27, para você entender. Agora nós vamos passar aquelas 7 promessas, certo, pastor James? Certo. As 7 promessas já foi. Já foi. Vai se cumprir ainda na última semana, tá bem? Tá. Vamos agora para a divisão da matemática. Vamos lá. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, nascimento de Jesus. Isso. O Messias, o príncipe, isso é Daniel. Isso é Gabriel falando para Daniel. Isso. Tá. 7 semanas. Ou seja, 7 vezes 7... 49. Porque é a semana de anos. Anos, 49 anos. Anos, tá. Tá. E 62 semanas. Ou seja, 7 vezes... 62. Dá quantos anos? 434 anos. 434 anos. Ou seja, somando 49 anos com 434, 483. Sim. Certo? Então, após 473 anos, Jesus nasceria. Exatamente. Tá. Essa é a visão, essa é a mensagem, a informação que Gabriel, queridos, do céu, da glória, onde está o nosso Deus. Me dá uma alegria, homem. Da glória, onde está o nosso Deus, o Senhor manda Gabriel. Olha aqui. E traz essa revelação. É como se fosse uma pessoa conversando com a outra. Olha, no final de 483 anos vai... Jesus vai nascer. Uhum.
Aonde que vão tirar da cabeça da pessoa que não, esse livro não é qualquer livro, essa Bíblia não é inspirada, 483 anos antes, sem contar que, se nós falar de Isaías, por exemplo, né, profeta messiânico, 750 anos antes, ele profetiza a respeito de Jesus. Né? Aí vão dizer, não, porque a Bíblia é um livro meramente humano, foi escrito por homens, não tem inspiração. Tá aqui, ó. Após 483 anos, Jesus nasceria. Segundo o que Gabriel está passando para Daniel. Vamos lá. Para que os irmãos entendam por que é o 7 vezes 7 e o 7 vezes 62, é porque são 7 semanas, uma semana tem 7 dias, né? 7 anos no caso. No caso. Uma semana comum, 7 dias. 7 dias, mas né? Na Bíblia, nós lemos aqui... Que poderia ser em dias ou anos, né? Exatamente. Tá? Porque ali questão do 1,7. Isso. E 62 vezes 7, exatamente, porque são semanas, tá? Exatamente. Então vamos lá. As ruas e as tranqueiras se reedificarão com a Grécia e Roma, mas em tempos angustiosos. Aqui dá uma seguradinha. No período do Império Grego e Romano, foi o que mais existiu de ruas calçadas, pavimentadas, trechos abertos, foi nesse período aí. Tudo Deus trabalhando com esses imperadores, conforme as profecias. Para que a profecia se cumprisse, para que o evangelho tivesse um pouco mais de facilidade para ser divulgado, né? Pudesse ser falado, certo? Veja bem como é que Deus vem trabalhando durante a história nesses impérios, nesses governos, né? Nesses governos. Vai lá. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Jesus é crucificado e morto. Isto. E não será mais... E não será mais. Ou seja, não estará mais vivo humanamente falando na Terra. Certo. E o povo do príncipe, general Tito, 70 depois de Cristo, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, o templo e Jerusalém serão destruídos a cinza. São, né? São destruídas. Né? São destruídos a cinza. Porque general Tito, Jean de Vespasiano, ele vai entrar em Jerusalém, vai destruir o templo, vai acabar com a cidade e tal. E Jesus falou, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Sim. Né? E a história vai nos contar o quê? Que eles achavam que embaixo das pedras do templo tinha ouro. Aí eles começaram a tirar as pedras uma após a outra e tirar as pedras enormes, grandes, porque achavam que tinha ouro debaixo das pedras. E não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. E o seu fim será como uma inundação. Lembra que Daniel está recebendo essa revelação lá atrás. De um anjo. De um anjo, lá atrás. Certo? Vamos lá. Até o fim. Tempo indeterminado, né? Isso. E até o fim... E até o fim Volta um pouquinho na leitura, pastor. Desculpa que eu estou te cortando aqui, porque eu acho necessidade que você entenda a leitura. Vamos lá. Tá, e o seu fim será como uma inundação. Isso. E até o fim haverá guerra. Que esse até o fim é tempo determinado. Tempo determinado, que nós vamos falar sobre o que significa esse até o fim, para você entender, tá? Tá, então até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele, ali esse ele tá sublinhado, eu sei porque é em letra minúscula, ali o ele, se fosse falando de Cristo, o E do ele seria maiúsculo. Isso. E ele, o anticristo, firmará um concerto com muitos por uma semana. Por uma semana. Ou seja, 7 anos. E eu já imagino esses 7 anos quais são. Então, deixa eu ver aqui, ó. 7 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Lá em cima, né? 7 semanas. 7. Depois mais 62. Dá quantas semanas? 69. Certo? 7 semanas mais 62, 69. Tá. E aqui no final termina com uma semana. 70. Tá entendendo? Certo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ele vai dividir essas 70 semanas em partes. Ele começa com 7 semanas. Depois ele passa para 62 semanas. Depois ele fala que entre as 62 semanas, a 62ª semana, né? A 69ª semana. E a 70ª semana, que é a última semana, no meio tem o até o fim. Certo? No meio tem até o fim. Então veja bem como a profecia que Daniel recebe de Gabriel, ela é precisa, é tremenda. Pode continuar, pastor. E na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto é, a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bem. Aí tem uma observação ali. Certo. Desde a destruição do templo por general Tito e pelos romanos em 70 depois de Cristo, não se construiu mais templo para Israel sacrificar a Deus. Muito bem. Desde que o general Tito destruiu o templo, acabou o sacrifício, não tinha mais.
Tá certo? certo. E desde lá para cá, certo? Desde lá para cá, Israel não tem mais altar do holocausto, não tem mais templo para adorar. Tá entendendo? Agora veja bem, aqui nós temos, bota para nós a outra apresentação ali, Gabriel, por favor. Nós temos ali a apresentação 29, tá? A 29. O que o pastor Jamison leu aqui, nós colocamos aqui nessa apresentação para você entender. Olha lá, pastor Jamison. Olha lá, 7 semanas, certo? Tá. Depois mais 62 Isso semanas. aí foi o que o anjo falou para Daniel. Exatamente, é Então, isso aí. né? Isso aí. 7 semanas. Isso. São 49 anos, né? Beleza. Mais 62 semanas dá 69 semanas. Tá. Dá 434 anos, somando essa 69ª semana aí, 69 semanas aí dá 483 anos. E ficou pro resto, né? Para se cumprir ainda, né? Essa uma semana é a última semana que o anjo falou lá, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para isso, para isso, para isso. São 7 promessas dentro do final desta semana aí. Por isso que as promessas que nós lemos ali fala que vai acontecer na última semana. Na última semana, que é essa semana em vermelho que tá ali, que são 7 anos. Que vai totalizar 490 anos. Exatamente, 490 anos. É bem isso aí mesmo.